Evangelho de João, capítulo 6, verso de número 48, diz assim: Eu sou o pão da vida. Amém? Mais uma vez. Eu sou o pão da vida. A igreja pode sentar-se. Estamos trabalhando sobre cristologia, onde estamos trazendo a revelação máxima da pessoa de Jesus. A revelação máxima, porque quando ele se manifesta, ele vai se revelando de forma progressiva. Ele começa se revelando como um mestre e como um profeta. Ele ensina e ele faz sinais, ele adverte e ele confronta. Só isso já incomodava muito os religiosos. Só que não parava por aí. Ele reivindica para si mesmo a autoridade como Messias, como o ungido. Isso para eles era inadmissível, porque eles olhavam para a figura do Messias como aquele revolucionário, como aquele que viria num cavalo branco, como aquele que seria engrandecido pelos governantes, um líder meramente político. Só que essa não era a revelação do Messias. Inclusive, discorrendo, se você vai deixar aberto no capítulo 6, discorrendo em todo esse capítulo, vamos ver que eles entendiam errado o propósito do Messias. Só que Jesus, ele não era só profeta, ele não era só um mestre, ele não era só um Messias. Ele estava no meio de Israel, os judeus. Ali, esse povo tinha vivido coisas grandiosas e coisas gloriosas. Coisas estas inimagináveis. E só um povo com Deus tremendamente grande poderia viver. Esse povo estava escravo no Egito. O Senhor se manifesta a Moisés. Fala: Moisés, diz a Faraó, manda sair o meu povo, assim diz o Senhor. Moisés, preocupado, fala: mas quando eu falar, em nome de quem eu falo? Quem é que está me enviando? Moisés responde, o Senhor responde: o eu sou o que sou. Esse é que está te enviando. É sob essa autoridade. E isso vai se desdobrando, como vimos na semana passada, em todo o Antigo Testamento. Vai se desdobrando, vai se desdobrando. Chega na Babilônia, o povo está no cativeiro babilônico. Vem a palavra do Senhor pelo profeta e fala: vós sois as minhas testemunhas, para que saibais, creiais e entendais que eu sou. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém pode escapar da minha mão. Essa pequena expressão é a revelação máxima de Jesus. No capítulo 8 de João, ele está no embate com os fariseus. Ele fala: ainda antes que Abraão existisse, eu sou. Ego eimi, no grego. Isso trazia para eles um espanto. Ele não está dizendo só que é um mestre. Ele não está dizendo que é só um profeta.
Ele não está dizendo que é só, embora já seja muita coisa, o Messias. E não está dizendo também que é só o Filho de Deus. Ele está dizendo que é o próprio Deus. E essa é a revelação máxima de Jesus. E ele traz 7 expressões no Evangelho de João, ligadas ao eu sou, começando por essa que nós lemos: eu sou o pão da vida. Em outro momento ele vai dizer: eu sou a luz. Em outro momento, eu sou a porta. Em outro momento, eu sou o bom pastor. Em outro momento, eu sou a ressurreição e a vida. Em outro momento, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E por último, eu sou a videira verdadeira. Hoje, nós vamos trabalhar sobre o pão da vida. Nós começamos com essa expressão de Jesus: eu sou o pão da vida, porque o objetivo do Evangelho não é simplesmente trazer uma solução social. Tenho dito e repito: igreja não é ONG, igreja não está aqui para saciar o problema da fome mundial, por exemplo. Essa é uma função e uma missão do governo e do Estado, embora eles usem isso como politicagem para ganhar votos. Jesus, ele não veio simplesmente para dar o pão. Ele é esse pão. O que me espanta é que Jesus, ele podia chegar se apresentando de muitas formas, né? Ele podia falar: eu sou o rei. Estaria errado? Ele é rei, amém? Ele poderia chegar falando: eu sou juiz. Estaria errado? Ele é. Eu sou o conquistador, o revolucionário. Estaria errado? Mas a preocupação de Jesus não é uma preocupação em ser coroado. A preocupação de Jesus não é uma preocupação em ser engrandecido por esses títulos, por esses reconhecimentos. A preocupação de Jesus é trazer a solução para a fome, não do corpo, mas da alma. Jesus quer saciar a fome da alma. Jesus não vem tratar de uma necessidade intelectual. Jesus, ele não vem ser um filósofo. Jesus, ele não vem ser um pensador apenas. Jesus, ele não vem tratar de questões políticas. Ele não vem entrando para o partido dos fariseus, o 171. Ele também não vem entrando para o partido dos saduceus, o 666. Não, Jesus, ele veio para apontar a maior necessidade que o ser humano tem, e é uma necessidade no seu interior. É uma necessidade que está aí dentro, é uma necessidade do teu espírito, é uma necessidade da tua alma. O homem está faminto. Por isso, milagre não satisfaz. Capítulo 6 de João, Jesus, ele exerce um dos maiores milagres. Algo inimaginável. Ele está ensinando no capítulo 5 e vai se juntando gente e mais gente. Gente e mais gente. Em um momento ele para. E a Bíblia diz, para testar os seus discípulos, ele dá aquela coçada. Como é que a gente vai alimentar esse povo? Eles estão o dia todo aqui. Aí André vira, isso está no início do capítulo 6. E fala assim: olha, tem um guri aqui. Essa é a versão Vitor e atualizada, amém? Tem um guri aqui, ó. Esse guri tem 5 pães e 2 peixinhos. É o suficiente. Ele pega,
e faz o milagre da multiplicação. Aquele povo fica maravilhado, come, se sacia e ainda sobram alguns secos. Só que o povo não entende bem qual que é o propósito de Jesus. Jesus os ajudou naquela necessidade pontual, mas não foi para isso que ele veio. Lá em Marcos 1, tem um ensinamento claro. No final de Marcos 1 diz: e ele saiu pregando por toda a circunvizinhança, porque para isso ele veio. Ele não veio só para fazer milagre. Os milagres são pontuais para chamar a atenção e evidenciar que ele é a autoridade. Mas o milagre não vai saciar nada. E a prova disso é que o povo fica tão maravilhado, que quer fazer de Jesus rei. E ele recusa. Enquanto muitos hoje ficam atrás de um cargo, né? Ficam atrás de ser diácono, ser pastor, ser um deputado, ser um senador. Querem sempre um cargo para se sentir acima, para se sentir superior, para se sentir mandando, governando. Jesus, ele não veio com aquele propósito, mas o povo queria fazer ele rei. Vocês não entenderam. Vocês só estão me querendo fazer rei porque eu dei pão a vocês. Eu passei horas e horas ensinando sobre o reino. Eu passei horas e horas alimentando a vossa alma e vocês não reconheceram. Ainda há fome dentro de vocês. Vocês estão me buscando pelo motivo errado. Você chegou na igreja, irmãos, tua vida mudou. Deus interviu no teu casamento. Deus interviu na tua saúde, Deus te curou. Deus operou um milagre glorioso na tua vida. Aí tu fala, eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui, sabe por quê? Porque quando eu tiver qualquer problema, ele vai intervir. Porque quando eu tiver qualquer patologia, qualquer enfermidade, ele vai me curar. Aonde está a garantia que sempre que estivermos enfermos, que sempre que estivermos doentes, Deus vai curar, Deus vai intervir? Isso é mudar o propósito de Deus. E assim responde Jesus. Olha comigo o versículo 26. Em verdade vos digo, que me buscais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartais. Vocês estão me buscando pelo motivo errado. Aqui vai uma lição importante. Não é buscar a Deus de qualquer jeito, nem por qualquer motivação. É com desejo e com a motivação correta. Por que ele fala assim? Vocês não viram até mim, vocês não vieram até mim por conta dos sinais. Porque o sinal estava evidenciando, ele é o Messias, ele é o eu sou, ele é Deus. Não, você está me buscando. Por quê? Por conta do pão que você merece. Você está errado. Deus te prosperou em algum momento? Glória a Deus. Deus te curou? Glória a Deus. Deus trouxe uma solução para a tua vida. Glória, glória seja dada ao Todo-Poderoso. Ele te deu uma bênção. Louvado seja Deus, ele te deu um livramento. Glória a Deus, você viveu experiências gloriosas. Amém, meu irmão. Mas o objeto de louvor e de adoração não está na bênção, não está no milagre, não está na cura. Está em Deus. Ele que deve ser buscado, ele que deve ser adorado, porque tem uma fome em você que ele colocou em você. O profeta Amós, ele profetizou de forma clara: nos últimos dias haveria fome e sede, não de comida e nem de bebida, mas de ouvir a minha
palavra. João 6,27, olha aí. Jesus fala: trabalhai, não pela comida que perece, aleluia, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Todos têm fome. E Jesus está dando uma direção: olha, trabalha. Trabalha não pela comida que perece, mas olha para o céu. O teu foco está aqui agora, é por isso que tem muita murmuração, irmão. Existe uma lógica por trás da murmuração. A primeira é, quando nós murmuramos, quando nós reclamamos, nós estamos afrontando a soberania de Deus. Como quem diz: o Senhor está errado. O Senhor perdeu o controle. Está tudo um caos e a culpa é tua. É por isso que Deus abomina a murmuração. Quando murmuramos, nós estamos buscando prazer em outras coisas que não seja em Deus, trabalhando pela comida que merecemos. Então, pastor, eu não tenho que trabalhar? Não é isso. O grande ponto, o grande quê da questão é: aonde está o nosso foco? Aonde está o nosso objetivo? Aonde estão os nossos desejos? Está no dinheiro? O nosso foco está aqui. É por isso que quando a sociedade ela fica tão materialista, o amor diminui, o amor esfria. Por isso que aumenta a iniquidade, porque aumenta a idolatria pelo dinheiro. Aumenta a idolatria pela conquista. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Tudo é vaidade. Isso é urgente. Se nós não alinharmos o nosso foco e o nosso desejo, não pelo que está aqui, mas pelo que está lá, não pelo que é passageiro, mas pelo que é eterno, nós vamos definhar espiritualmente, nós vamos morrer com fome. Isso é terrível. Não é só buscar a Deus, é buscar da forma correta. Nós temos fome. O filho perdido tinha fome. Ele estava faminto. Ele estava faminto. E ele foi se saciar. O que ele fez? Bolotas de porco. Não era a solução. Não era a solução. Ele teve que voltar para o Pai. Jesus faz um contraste. Quando nós vamos lendo, Jesus ele vai trazendo um contraponto importante. Olha o verso 32. Disse-lhe, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas o Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me viste, e contudo não credes. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que ele me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porque a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho
e crê nele tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes: não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que o Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse o Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto o Pai. Na verdade vos digo, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desce do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Olha o que Jesus está dizendo. Ele está fazendo um paralelo. O povo no deserto recebeu um pão aonde eles pereciam. Esse pão tinha que vir todos os dias, porque não saciava a fome deles. Esse pão é o maná caía, o filho desceu do céu. O maná sustentava o corpo físico, Cristo sustenta a nossa alma. O maná dava vida por um dia, Jesus dá a vida eterna. O maná, quem comia, morria. Cristo, quem come, vive para sempre. O maná era provisão temporária. Cristo é provisão eterna. O maná aponta para Jesus. Jesus é o cumprimento do maná. Portanto, irmãos, o pão, ele está aí. Ele é o pão vivo que desceu. Agora não adianta nada, eu tenho um café e um pão aqui, se eu não for até ele comer. Se eu não tiver a atitude de me lançar e me alimentar desse pão, vá até o pão. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Chegue-se a Cristo com fé, crendo que Ele é o eu sou, como falamos na semana passada. Se não crerdes, palavras de Jesus, que eu sou, perecereis, vá até Ele. Você não precisa de intermediário, você não precisa de mediador, você não precisa de um líder dizendo ou intercedendo por você. Vá até Ele, se alimente desse pão. Verso 47, Jesus diz: em verdade vos digo, quem crê, aleluia, tem a vida eterna. Eles estavam preocupados com o pão que perece, com o aqui e o agora. Eles estavam preocupados em ver esse milagre de novo. Eles estavam preocupados com o material. Eles buscavam a Deus com segundas intenções. Jesus queria mudar a mentalidade deles. Jesus queria mudar o entendimento deles. Vocês estão olhando para o aqui e o agora, problemas vocês têm, desafios vocês têm.
Escassez algumas vezes vocês podem ter, só que eu sou o pão da vida. Aquele que o Pai trouxer a mim, eu o ressuscitarei no último dia. Se alimente desse pão, coma esse pão, viva por meio do pão da vida. O mundo vai te oferecer tanta coisa. O mundo, o sistema do mundo, as amizades mundanas, a mídia, eles vão oferecer prazer temporário. Cristo garante alegria eterna. O mundo vai oferecer uma satisfação no pecado, mas essa satisfação é incompleta, corrói a tua alma. Cristo garante plenitude no teu espírito. O mundo oferece alívio passageiro, Jesus garante paz eterna. Aleluia. O mundo, através da bebida, das drogas, da prostituição, ele vai te oferecer uma fuga da realidade. Jesus, ele vai transformar a tua realidade. Ele é o pão da vida. O mundo vai te dar uma anestesia. Jesus vai te curar. Vai curar a tua alma. Vai curar os teus desejos. Ele vai saciar tudo aquilo que tu quer. Porque tudo o que devemos querer é Jesus. Jesus oferece perdão, Efésios 1:7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Cristo oferece reconciliação, 2 Coríntios 5:18 e 19. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Cristo oferece vida. O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10:10. Cristo oferece esperança. 1 Pedro 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Jesus oferece comunhão com Deus. 1 João 1:3. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Em Cristo, a nossa alma encontra descanso. Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Eu sou o pão da vida. Jesus não está oferecendo uma religião, não está oferecendo um sistema, não está oferecendo regras. Ele está oferecendo a si mesmo. Eu sou o pão da vida. A promessa é absoluta: o que vem a mim jamais terá fome. Não é talvez, não é provavelmente, é jamais. O convite é simples: venha, creia, coma, o pão está diante de nós. Amém, irmãos?